eu sou Pedro Henrique Pinheiro Sampaio e vim apresentar o trabalho de cálculo 4 referente à série de Fourier e suas paridades. Iniciando o trabalho, nós vamos ter que a seguinte função: f de x vai ser igual a 1 se x estiver dentro do intervalo de menos 2 a menos 1, e x vai ser igual a 0 se ele estiver no intervalo de menos 1 a 1, e se x for igual a 1, ele vai estar dentro desse intervalo de 1 a 2. Então, o primeiro passo para verificar se uma série de Fourier ela vai ser par ou ímpar vai ser utilizar o f de x dessa função e verificar se ele vai manter essa condição, se ele vai respeitar essas condições aqui. Então, para isso, nós vamos utilizar um valor de x que esteja dentro de um desses intervalos. O primeiro intervalo que vamos utilizar é esse daqui. Então, o número entre 1 e 2, podemos simplificar que é 1,5. Então, para x igual a 1,5, nós vamos ter que a função f de x igual a 1,5, ela vai ser igual ao próprio 1, já que ela não vai alterar o resultado. Então, vamos fazer o contrário. Vamos pegar esse intervalo aqui, um valor que seja entre ele, é o menos 1,5. Utilizando um novo valor de x sendo igual a menos 1,5, nós vamos ter que nossa f de x igual a menos 1,5 vai ser igual a 1 novamente. Então, com isso, a gente consegue atestar que essa função é uma função par. Sendo uma função par, a gente vai ter que se preocupar exclusivamente com a zero e a n. Nós não vamos ter o bn ou o b0, já que eles vão ser igual a zero. Então, o nosso seguinte passo vai ser calcular o a0 da nossa função. O nosso a0 ele é dado pelo seguinte: a0 é igual a 2 sobre L, multiplicado pela integral de 0 até o nosso L, de f de x dx. Nosso f de x é o próprio 1. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o a0. O a0, sendo o nosso a0 expresso pela função já dita, nós vamos ter que calcular o nosso período L. O nosso período L ele vai ser o seguinte: tendo em vista que a nossa condição inicial indica para a gente que temos um espaço entre menos 2 e 2, nós podemos assumir que 2L, que é o período, já que a função de Fourier é uma função periódica, vai ser igual a 4L vai ser igual a 2, fazendo o algebrismo. Então, com isso, nós vamos ter simplesmente a 0 vai ser igual a 1, vezes o nosso limite inferior, que vai ser 0, limite superior vai ser 1, e nós vamos ter a função 1 dx dentro da integral. Com isso, ela sendo uma função simples, nós vamos ter que o 1 que está lá fora vai estar multiplicando o nosso produto da integral, que vai ser o x, dentre as condições de limite superior e inferior, do nosso teorema fundamental do cálculo, que vai ser o 1, colocando no lugar aqui, 1 vezes 1 vai ser 1, e menos 0. Logo, o nosso a0 vai ser igual a 1. Esse é o primeiro passo. Para o segundo passo, nós vamos ter que calcular o nosso AN. O AN ele é dado pela função 0, com limite superior da integral sendo o nosso valor de L, da função f de x vezes cosseno de nπx dividido por L, que é o nosso período dx. Mas ok, por que cosseno? Cosseno é porque ela é uma função par. Ela é uma função simétrica ao nosso eixo y. Tendo aqui o eixo y, ela é simétrica. Então é por isso que a gente usa o cosseno. Ajeitando aqui, nós vamos ter que, tendo a função expressa entre 2 sobre o nosso período, que vai ser também igual a 2, com limite inferior em 1 e limite superior em 2, vezes 1 cosseno de nπx sobre 2 dx. A partir daqui, a gente já começa a trabalhar apenas com as integrais.
Então, nós vamos ter que aqui vai ser igual a 1, e a partir desse ponto nós resolveremos pelo método de substituição. O nosso u vai ser o argumento da função cosseno. O u ele é igual a npx dividido por 2. Então, o du vai ser igual a np sobre 2, já que o x é o próprio caráter da nossa derivada, então ele que vai embora. Teremos que dx, portanto, vai ser igual a 2 np sobre np. Isso a gente vai jogar lá no nosso AN agora. O que a gente já pode fazer? Tendo que o nosso du dx vai ser igual a 2np du, ele vai entrar no nosso argumento dx. Então, como tudo que está aqui é uma constante, a gente pode passar para antes da integral. Então, a gente vai ter que AN ele vai ser igual a 2np vezes 1, vezes a integral, né, com os limites inferiores e superiores, de cosseno de u du. Lembra que a gente chamou o argumento da função de u e o valor que estava multiplicando o du a gente passou para frente da nossa integral, para multiplicar ela. Com isso, a gente vai ter que, vou fazendo aqui embaixo, aqui ali ficou um pouco embolado, teremos que 2 vezes np vai ser igual ao nosso valor da integral de cosseno, que é seno. Então, multiplicando o nosso seno de npx sobre 2 e colocando os limites superiores e inferiores, a partir desse ponto aqui a gente vai fazer a operação que é o teorema fundamental do cálculo, que é basicamente diminuir o limite superior pelo inferior, e veremos aqui limite inferior pelo superior. A n vai ser igual a 2np vezes o seno da nossa integral que foi dada lá, vezes o x. Mas o valor do nosso x, aqui nisso, vai ser o nosso limite superior, que é o 2. Então, colocando 2 aqui, sendo dividido por 2, que já era o nosso período, podemos simplificar aqui já de uma vez. Prosseguindo, nós temos o seguinte parte, que é o nosso seno de nπ, e o nosso x, nesse caso aqui, vai ser x igual a 1. Então, não vou nem colocar aqui, já que a gente pode omitir esse valor da nossa conta. 2, fechou aqui. A partir desse momento, a gente vai ter simplesmente a operação com algebrismos. Nesse caso, teremos que aqui vai dar 0, já que o seno de np2 de np vai ser 0, vezes o nosso próprio seno de np sobre 2. Então, o nosso AN ele vai ser igual a menos 2np seno de np sobre 2. Pronto, nesse ponto já estamos em mãos do nosso AN, que ele é igual a, desculpe, o nosso A0, que ele é igual a 1, e o AN, que ele é igual a essa função aqui, menos 2np seno de np sobre 2. Agora, nós vamos colocar simplesmente no formato final, que o nosso formato final é dado pela seguinte função: f de x é igual a 0 sobre 2, mais o somatório de AN vezes cosseno de npx sobre L. Então, para finalizar, nós teremos que a nossa função vai ser igual a f
série de Fourier vai ser igual a zero, e o nosso A0 ele é igual a 1 sobre 2, mais o somatório igual de nosso NP, 2 sobre NP, que multiplica o nosso seno de NP2 vezes só um minuto, o nosso cosseno de NPx sobre L, sendo que L é igual a 2, que é o nosso período. Então, finalizando, teremos que o cosseno de NPx sobre 2. Pronto. Basicamente isso.